Boa noite a todos. Bom, deste curso sobre a crise na igreja, esta é a minha terceira aula nele, né? A última vez foi por conta da impossibilidade de o professor Nogueira vir, que ele estava adoentado, e acabou que vocês tiveram que me aturar um dia mais além do que previa a emenda, né? E hoje, então já se falou de crise de autoridade, já se falou de crise doutrinal, já se falou de crise de fé. O Pedro, qual foi o tema do Pedro? Crise da evangelização. Crise da evangelização. E hoje falaremos sobre crise estética. Nada melhor do que escolher uma pessoa feia para falar sobre a beleza, né? Então o fizeram muito bem, porque a beleza, assim como a feiura, são realidades autoevidentes. Eu vou tentar aqui fazer uma breve demonstração disto. Nós temos em nossa inteligência uma connaturalidade com a beleza, razão pela qual, quando deparamos com algo esteticamente desproporcional, desarmonioso, incompleto, etc., nós temos uma repugnância instintiva. Então, quando nós perdemos este instinto de repugnância, quando nós o perdemos no plano social, isto significa que a vaca já está no brejo das almas, mugindo furiosamente, e os cidadãos da polis, eles perderam, com culpa, as pré-condições psicológicas para a apreciação da beleza. O belo é, como diziam alguns medievais, um dos 7 transcendentais do ser, uma das 7 manifestações universais disto aqui chamamos ser. E quando uma sociedade perde o instinto da beleza, isto significa que em todas as suas instâncias, desde as mais elevadas, ou seja, as espirituais, as mais rasteiras, ou seja, a política, propriamente falando, ela perdeu o sentido da civilização. Então, hoje o tema é sobre a beleza, porém ele se enquadra num tema mais geral, que é o da crise da Santa Madre Igreja. E, antes de tudo, como eu costumo fazer, convém partirmos de definições. Santo Alberto Magno, lá na remota Idade Média, já nos dizia que qualquer ciência digna deste nome precisa partir de definições claríssimas, muito antes do tal de René Descartes, né? Ele já dizia isto, já que toda ciência precisa de princípios, evidências e premissas que se concatenam em ordem à verdade. E a verdade é uma certa adequação entre a nossa inteligência e o ser das coisas, como Santo Tomás dissera, pegando de empréstimo este axioma de um filósofo judeu, Isaac Israeli. Aliás, a propósito, né, já falamos tanto aqui, e me coube um ônus que não é muito deleitoso no último encontro, que é falar da crise da fé, e eu tive que dizer algumas coisas que certamente não são para paladares adocicados. É como se eu oferecesse chocolate cacau zero, amargo, para um pessoal que está acostumado com Nutella, né? Um pessoal que espirra e acha que aquele espirro já é uma espécie de derrota existencial. Então foi um ônus. É óbvio que eu o fiz com sentido de humor, porque no meio da desgraça, se nós não preservarmos um dique interno, este dique pode ser o humor, nós somos levados de roldão por este tsunami anticivilizacional. Então, às vezes, parece-me que abordar certas coisas, mesmo as mais graves, com certo bom humor, quebra um pouco a tensão. Então, vamos do princípio, como convém. Eu fiz aqui algumas anotações e vou comentar. Eu só faço a seguinte advertência, eu vou fazer olhando para a câmera. Eu não sou coach, né? Sou um estudioso de escolástica, tá? Então eu não vim aqui exortar ninguém a fazer isto, aquilo ou aquilo outro, em ordem a uma super felicidade neste mundo, né? Até porque a felicidade perfeita, como ficou demonstrado,
em várias aulas que eu dava aqui no CDB antes desta época e também durante os encontros deste curso, a felicidade perfeita é apanágio do céu. O que nós temos aqui são alegrias e tristezas e uma certa felicidade quando a nossa inteligência e o nosso coração aderem ao bem de maneira retamente ordenada, ou seja, fora da reta ordem das coisas. Então, lá na Grécia Antiga, estou dizendo aqui, a crise é de beleza, né? Para os gregos, estética, hoje nós dizemos estética e logo nos vem à mente, né? Teoria da beleza, etc. Mas não é bem assim. Se nós olharmos para a etimologia mesma do nome, estética, nós vamos ver a palavrinha grega aesthesis, que para os gregos anteriores a Platão, inclusive, significava simplesmente o seguinte: captação da realidade pelos sentidos. Aesthesis, estética, é captar a realidade com o aparato sensitivo que nós temos. Os 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar. Os 4 internos, senso comum, memória, imaginação e potência cogitativa. Portanto, se alguém senta num formigueiro e aquelas formigas tanajuras agridem, o glúteo deixa imprudente, para um grego isso seria estética. Se alguém bota a mão no fogo, é estética. Ou seja, sentir é estética. Pois muito bem, estamos ainda muito longe da beleza. Muito, muito longe da beleza. Como eu pus aqui no quadro, o primeiro filósofo a tratar do tema da beleza com alguma profundidade foi o digníssimo Platão, no diálogo Hípias Maior, que é o diálogo em que Sócrates está caminhando para aferir qual é a acusação de que está sendo, digamos assim, injustamente acusado, perdoe-me pela redundância, e depara com um sofista que lhe diz o seguinte: Sócrates, eu preparei um belo discurso para apresentar na Ágora, e Sócrates diz-lhe mais ou menos assim: folgo em sabê-lo, meu caro. Se o senhor preparou um belo discurso, há de saber e dizer a mim, que só sei que nada sei, o que é a beleza. E o sofista vira-se para ele e diz algo mais ou menos assim: é uma bela virgem. E Sócrates, que era um irônico profissional, responde: ah, muito bem, meu senhor, muito bem, mas também posso dizer que as panelas são belas, assim como as éguas são belas, e o senhor há de conceder-me isto, não é verdade? E ele tem que conceder, o diálogo vai andando, até que Sócrates lhe diz: o que eu estou perguntando é acerca daquela realidade por cujo intermédio as coisas belas podem ser ditas belas. Não estou perguntando acerca desta ou daquela coisa bela, mas estou querendo saber qual é o fundamento das coisas belas. E é um diálogo aporético. O que é um diálogo aporético? Ele não dá resolução. O sofista, aliás, como os sofistas contemporâneos, né? Quando indagados acerca desta ou daquela definição, eles picam a mula e de uma maneira às vezes vergonhosa e não raro até cantando vitórias, né? Então é um diálogo aporético, mas é o primeiro apontamento para uma realidade. A beleza não está apenas no plano da aesthesis, do plano dos sentidos. Existe algo para além daquilo que percebemos com os olhos da carne, que é uma realidade, como diria Platão, que está no mundo do eidos, das formas arquetípicas. E muitos dizem: poxa, Platão era um idealista, né? Tem um tal do mundo das ideias, e as pessoas, muitos liberais até do século XX, tiveram ódio a Platão porque confundiram Platão com um comunista. Realmente não leram Platão. Platão não é um idealista no sentido moderno, ele é hiperrealista. O que ele nos diz é o seguinte: existe algo para além daquilo que nós alcançamos fisicamente. Ele é aquele filósofo que faz o trânsito do sensível ao inteligível de maneira grandemente proficiente e dá vetor de resolução para esta questão candente da beleza, vetor este que será
aproveitado pelos cristãos. Quando eu disser cristãos aqui, estou referindo-me aos apostólicos romanos, sobretudo, né? Os demais o são, sobretudo os tais irmãos separados, o são por analogia de atribuição metafórica. Pelo menos é o que a igreja dizia magisterialmente, sem pruridos. E nós vamos ver aqui que hoje este envergonhar-se da própria excelência é causa, por parte da própria hierarquia católica, é causa de déficit de percepção de coisas da beleza. Ou seja, não pensemos que aquilo que apreciamos nada tem a ver com a liturgia no seu sentido mais elevado. A palavra liturgia provém do grego, né, que é uma palavrinha grega, né, que significa o seguinte: leit, né, que vem de laos, que é povo. Há duas palavras em grego para designar povo. Uma é laos, que é a multidão, digamos assim, a torcida do Flamengo, né? E a outra é demos. Demos é mais uma comunidade política, propriamente falando. E laos é povo. E urgia é um sufixo que tem o sentido de serviço. Então, liturgia é literalmente o serviço do povo. É um serviço para o povo, mas não é um serviço qualquer. Não estamos aqui a falar de funcionalismo público conforme nós o concebemos hoje, sim de serviço, de uma espécie de diaconia da beleza, diaconia da verdade. E a Igreja Católica, que é a religião que tem ao próprio Deus encarnado como autor, ela é super, hiper proprietária da beleza naquilo que ela tem de mais elevado. Então, assim, eu, como católico pecador que sou, e depois de certos percalços de vida, cada vez mais eu não me vesto de dizer isto sem nenhum sentimento de superioridade, pelo contrário, nós somos apenas partícipes desta visão superior, que não é outra senão a visão do próprio Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo, ele participa a Igreja, todo o seu carisma, toda a sua altitude, toda a sua beleza, e não é à toa que ela manteve durante os séculos este sentido profundíssimo de unidade e manteve este corpo de verdades que sobrepairou sobre as sociedades mais díspares entre si, e isto era a catequese. A catequese nunca foi, pelo menos até 50 anos atrás, uma espécie de diálogo interreligioso em pé de igualdade. Sempre foi uma exortação à conversão. Eu publiquei no Brasil, pela coleção Medievalia, um livro de Clemente de Alexandria, que foi o protréptico, que seria a palavra grega para exortação. Clemente de Alexandria converte-se ao cristianismo e exorta os gregos a se converterem também, e os exorta a abandonarem aqueles falsos deuses da polis grega. O cristianismo cresceu, a igreja cresceu, participando a sua beleza, sem nenhuma vergonha dela, à custa do sangue de muitos mártires, e foi assim que ela foi semeando essas verdades belíssimas, puríssimas, intocáveis. A doutrina de Cristo, ela é perfeitíssima, e foi civilizando o mundo, trazendo, até no âmbito filosófico, resolução para problemas com que grandes filósofos pagãos lidaram sem conseguir resolver. O da beleza é um deles. Então, na Grécia Antiga, para não perdermos o fio da meada, estética era só percepção sensitiva. Depois, com Platão, passa-se pela primeira vez de maneira proficiente na história da filosofia a ideia de que a beleza está para além daquilo que percebemos com os olhos da nossa carne, com o tato, com o olfato, etc. E isto já é uma grande conquista. O tempo foi passando, a igreja veio ao mundo na plenitude dos tempos. Quando se diz que Cristo encarnou na plenitude dos tempos, não se está dizendo isto num sentido meramente cronológico. Quer dizer que a eternidade, ao vir para o tempo benevolamente, ela é o alfa e o ômega de todos os tempos. Então, quando o Verbo encarna, ele é a operação da mente divina. E aqui um breve parêntese, Pai, Filho e Espírito Santo é a Santíssima Trindade. Pois muito bem, o Pai é o próprio ser, é aquele que não tem potência para não ser, é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai.
Ele não tem nenhuma potência passiva, ele é omnipotente, só tem potências ativas. Entre as potências ativas está o operar com a sua mente divina. O Verbo, ou seja, o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, são as operações da mente divina. Então, Santo Tomás nos diz que, de maneira análoga como as nossas ideias são nossas filhas, assim também o Verbo é filho, né? É o mesmo Deus enquanto opera. E, por fim, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é efusão amorosa. Quando Deus opera, o faz amorosamente. Aquele que é proprietário inalienável de tudo, aquele que não pode não ser, quando se expande só o pode fazer de maneira amorosa. Quando se diz que Deus criou ex nihilo, do nada, não é que ele tenha pegado o nada como uma espécie de matéria para dar o ser ao mundo, as coisas que são. É que ele criou tudo dele mesmo. Então, Deus é a suma beleza inominável. Nós não podemos chegar a Ele, senão por analogia neste mundo, e mesmo no céu, diz a boa teologia tomista, aqueles que se salvarem não terão a mesma visão. A contemplação beatífica da essência divina, que será lindíssima para os que se salvarem, queira Deus que estejamos entre eles, ela será também com graus, né? Haverá graus na glória, nem todos terão a mesmíssima percepção da essência divina. Então, a realidade é hierarquizada. Tudo é hierarquia, até no nosso corpo. O que é mais importante, a unha do pé esquerdo ou o coração? Todos os entes compostos de matéria e forma, neles há funções que se ordenam a fins. Ora, qual é a função da igreja? Salvar as almas. Se alguém disser que isto não é bonito, se alguém disser que isto não é beleza em elevadíssimo padrão, né, é bom que cale a boca, porque se for interrogado a respeito dos princípios metafísicos da beleza, certamente não saberá como lidar com o problema. A beleza conhece graus que culminam nesta visão do ser perfeitíssimo na glória. Ora, neste mundo não podemos dizer que contemplar a beleza já nos traz uma certa alegria. Já dizia Santo Tomás, pulcrum poeficia placet, a beleza agrada a vista, é agradável, mas ela não é só isto. Agora imaginemos a contemplação de uma realidade imaterial, né, entendendo a criação, que é isto que acontecerá, segundo Santo Tomás no Compêndio de Teologia e boa parte do magistério da Igreja em vários documentos ordinários e extraordinários. Nós, nesta visão, nós seremos locupletados de beleza. Aqui não. Aqui nós somos famintos de beleza e essa fome nunca passa. Nunca passa. E quanto mais arrojado está um homem, né, no plano sensitivo, mais ele precisa olhar e reolhar as coisas belas, porque elas não deixam muitas marcas na sua estrutura. Olhar uma pessoa bonita, por exemplo, olhamos com os olhos. Amanhã ela passa, daqui a 2, 3 dias esquecemos, precisamos olhar de novo. Na escala da contemplação das belezas, quanto mais elevada é a beleza, mais ela deixa uma marca indelével na alma de quem a contempla. Pois muito bem, a filosofia caminhou, a igreja foi fundada por Cristo, começou a crescer e logo a filosofia foi alimentada em ponto grande pela teologia católica e este problema da beleza foi ganhando resolução paulatina até que na Idade Média alguns escolásticos, não apenas Santo Tomás, disseram-nos que o belo, o pulcrum, é um dos 7 transcendentais do ser. E vocês vão ver aqui que este preâmbulo é bastante necessário, como nas outras aulas, porque depois nós vamos mostrar o pulo do gato, ou seja, o que falta hoje? Por que hoje a gente vai, às vezes, a uma missa no nosso bairro, né, e não é alimentado por beleza nenhuma, sai de lá como quem saiu, né, de um jogo no Maracanã? Por que falta beleza na música? Porque se perdeu, mesmo dentro da igreja, esse aspecto da liturgia enquanto serviço da verdade, do bem, da beleza, etc. Então, muitas vezes, o que se vê em igrejas modernas de arquitetura pobre, paupérrima, e em liturgias com músicas igualmente não, digamos assim, enlevantes, né? É essa pobreza e o que é pior,
com a perda maior do sentido da beleza, o que reina é a confusão. As pessoas vão perdendo o instinto, a intuição elementar das coisas belas. Então, às vezes, a pessoa está diante de uma coisa belíssima, pode ser um sermão do Padre Antônio Vieira, pode ser uma sinfonia de Bach, ou uma polifonia de Vitória, pode ser um monte de coisas, mas a pessoa tem apatia. Ela está apática diante da beleza e, geralmente, quem está apático diante da beleza tem também uma patologia que está no extremo oposto, que é o êxtase, com as maiores barbaridades. Qualquer baticum bem rimado, né, leva o sujeito a um estertor, né, lá no terreiro do seu Tiriri, talvez. Né, o sujeito entra em êxtase, mas um êxtase às avessas, né, porque o verdadeiro êxtase em grego é sair de si na direção do outro. O êxtase corpóreo é uma espécie de estertor. A pessoa meio que sai de si, mas a inteligência perde o governo. Então, na Idade Média, a beleza foi alçada à categoria de uma das 7 manifestações universais do ser, e o ser é tudo o que há. Eu enumerei aqui algumas outras, as outras 6, né? Ente, que é tudo o que tem ser, uno, bom, verdadeiro, algo, em latim aliquid, e res, coisa. Tudo que é uno é belo, tudo que é belo é verdadeiro, tudo que é bom é algo, tudo que é coisa é ente. Então, os 7 transcendentais são autoconvertíveis, se convertem uns nos outros. E tudo o que é ente é belo sob algum aspecto. Por exemplo, mesmo quando se trata de uma privação. Por exemplo, um médico olha para uma doença qualquer, pode ser uma doença cardíaca, que neste eu sou craque, né? Ele precisa amar a doença. O mal é a privação do bem devido. Ora, o coração precisa de algum câncer, alguma debilidade em alguma artéria? Não. O dente precisa da cárie para ser? Não. O mal é parasita do bem. Bem é ser. O bem de cada ente é ser e perdurar com a sua forma atual. O bem do ente humano é ser e operar contemplando a Cristo na sua igreja e com seu magistério, que é a regra próxima da fé, da verdade, da beleza, etc. Então, este sentido de hierarquia foi uma das coisas que se perdeu no decorrer do tempo, com o declínio da cristandade, e hoje é uma lástima ver mesmo em meios católicos essa falta de percepção de que nesta escala, as coisas não estão à toa. Entre as coisas belas que há, eu conheço muitas coisas belas, conheço algo de literatura, de arquitetura. Agora, eu nunca vi nada mais bonito que o magistério da igreja em sua unidade. O magistério da igreja é de uma beleza extraordinária. Eu falei aqui num dia que o professor Pachá estava ali ao fundo, hoje ele não está conosco aqui, que seria um grande serviço editar e republicar o Bularium Romanum. Ou seja, para contemplarmos como os papas agiam verdadeiramente sob o influxo do alto. Mas para que isto se desse, era necessário que eles próprios não se fechassem a esta luz. Agora, não idolatremos o passado. Isto é um risco muito candente em momentos como o atual. Ah, não, na Idade Média foi tudo perfeito. Não, não foi. Não há Idade de Ouro. A história humana é a história da queda até o juízo final. Não houve nenhuma idade de ouro, como imaginavam os gregos. O que pode haver, e há, é a percepção de que certas eras são superiores a outras, justamente porque os cidadãos se elevaram contemplativamente à percepção daquelas realidades que, em verdade, os constituem. Então, falar da beleza numas sociedades como as nossas do Ocidente, que não conseguem discernir a diferença entre uma música popular, e eu estou muito à vontade para dizer, porque eu sou um amante da música popular, né? Mas eu não posso comparar o meu querido Nelson Cavaquinho com Camões. Não há parâmetro. Seria como imaginar que o samba de uma nota só é
participa da beleza musical da mesma maneira que uma polifonia de Vitória, em que às vezes há inúmeras melodias concomitantes para produzir um fim específico. Então, se nós perdemos os critérios pelos quais avaliamos a beleza, esta é a notícia ruim. Num Ocidente que em algum momento foi alçado a cumes que nunca se viram, isto tem uma parcela, nisto há uma parcela de responsabilidade da Santa Madre Igreja, não tenhamos dúvida disto. E afirmar uma coisa dessas é afirmar algo grave, e quem o faz com consciência assume um ônus tremendo de muitas vezes ser, digamos assim, apedrejado mesmo entre irmãos. Então nós temos que, aliás, o primeiro assassinato de que se tem notícia foi entre irmãos, né? Caim matou Abel. E Santo Tomás, parênteses, quando fala da amizade, ele vai elencando os tipos de amizade que pode haver, os tipos de vínculo que há entre amigos. Amizade é a comunicação objetiva de bens, intercâmbio de bens, e o mais frágil é o sanguíneo. É óbvio que um pai e uma mãe que amam naturalmente ao seu filho, o sangue vai ser um elemento forte, mas não é o único, não é o único. Nós vemos aí histórias de famílias completamente desunidas. A história do mundo é a história disto também. Então, não é o sangue o que distingue a verdadeira amizade, e também não é o sangue, nem uma etnia, nem uma preferência política que faz uma pessoa participar da beleza em maior ou menor grau. Este alcance litúrgico da beleza é o que é preciso resgatar. Eu pus aqui como algumas das causas disto aqui chamo de uma verdadeira catástrofe, que é a perda do sentimento da beleza, pus uma ordem na coisa. Como diz aqui, vou fazer uma propaganda, não é propaganda, né? Porque eu sou o pior vendedor do mundo. Mas o título do meu livrinho, Cosmogonia da Desordem, ele aponta para o fato de que a desordem civilizacional ela não aflora de repente no meio da ordem. Há um instrumento ou um sem número de instrumentos. Nós, como católicos, sabemos que o grande artífice da desordem é o demônio. E ele se imiscui em tudo quanto é canto. Há uma questão na Suma Teológica em que Tomás de Aquino se pergunta se é possível a amizade entre demônios, já que uns obedecem a outros. Então alguém lhe tinha perguntado, será que não é possível? Não deve haver alguma amizade entre demônios? E ele conclui, depois de uma série de belíssimos raciocínios, um raciocínio pode ser belo, né? É uma coisa quase que imaterial, que entre demônios é impossível haver amizade, e a concórdia que há entre eles é uma concórdia tirânica, porque os superiores atuam sobre os inferiores de maneira brutal, não é um governo amoroso. Então não há amizade nenhuma. Então não brinquemos com o demônio, não dancemos com o demônio, porque quem muda somos nós e não ele. Ele já está confirmado no mal, na perda da ordem, embora ele tenha um sentido estético apurado, segundo os maiores teólogos da Igreja, só que é um sentido estético apurado, porém podado da ordem superior, já que o seu pecado é irremissível pelo seguinte fato: quando ele disse não à ordem, non serviam, isso significa o seguinte: ele o fez sem ignorância nenhuma, com plena visão de todas as consequências, sem paixões, já que para ter paixões, só quem tem corpo é que tem paixões, já que a paixão é um movimento sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. Então, ter paixões é próprio de entes corpóreos. Então, o demônio anuiu ao mal com plena ciência. Nós não. Por mais que possamos chegar a estados de malícia, e isto prejudica a percepção da beleza, sempre há no pecado humano mescla de ignorância e de fraqueza, ao passo que neste ente terrível, horroroso, não havia. Então, por isso que a feiura dele, embora seja representada pictoricamente, o demônio, na história da Igreja, é sempre pintado como um chifrudo, uma coisa muito feia, mas a feiura dele está para além daquilo que nós possamos imaginar. O maior dos genocidas não é nada perto dos demônios, do mais rasteiro dos demônios. Então,
o que eu aponto aqui é uma cosmogonia nesta desordem, que é o seguinte: a cristandade, até o século XIII, ela era... O que era a cristandade? Era uma espécie de confederação de estados que tinham ao Papa, o papado como o princípio espiritual superior, ao qual anuíam, e, portanto, se o Papa interviesse numa sociedade, e interveio várias vezes, o cidadão, o povo, obedecia antes ao Papa que ao rei. Houve várias ocasiões. A mais famosa é de Henrique VIII, né, porque foi um rei que, por causa de recreações venéreas indevidas, né, fez um país inteiro apostatar. Né? A Inglaterra apostatou por causa de um rei, né, que só pensava naquilo. Mas há muitos outros casos de intervenções da autoridade eclesiástica no poder político e intervenções extraordinárias, e o povo anuía antes ao Papa do que ao rei nestas ocasiões. Então a cristandade era essa espécie de confederação espiritual, tendo no papado a sua autoridade máxima, e isto começa-se a perder a partir do momento em que, na Universidade de Paris, assim como em outras grandes universidades europeias, aliás, a universidade, não nos custa lembrar, não é uma criação da igreja, dentro da universidade começam a aparecer erros teológicos. Corruptio optimi pessima est. A corrupção dos ótimos é péssima. A corrupção do que é ótimo é o péssimo. Ora, o que é melhor em nós? É a inteligência? Então, corromper a inteligência é pior do que ter um problema muscular. Então, quando nós corrompemos aquilo que em nós é a semelhança com Deus, isso significa que é impossível não cairmos em toda a sorte de patologias anímicas. Então, o primeiro a corromper-se quando a sociedade está mais ou menos ordenada é aquilo que é mais excelente. Então começaram a aparecer erros teológicos na universidade, e houve um homem cujo nome era Guilherme de Santo Amor, né? Santo Amor é um nome assim que chega a ser... Quem conhece a história de Guilherme de Santo Amor, ele era um demônio, né? No final das contas foi um dos derrotados por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é o único dialético invicto. Ele venceu todas as brigas, né? E no final das contas, Guilherme de Santo Amor foi expulso da França pelo rei São Luís e excomungado. Mas ele começou a difundir muitos erros teológicos, juntamente com alguns franciscanos de uma corrente chamada de os espirituais, autonomeada, né? Esperava-se, né, por exemplo, um papa que desse todos os bens da igreja, um papa completamente espiritual, porque eram gnósticos, a carne, o corpo era ruim para esses homens. Então eles queriam espraiar esta sua loucura para o âmbito eclesiástico, e vejamos que Santo Antônio de Lisboa, que foi o grande martelo dos hereges, mais ou menos 100 antes da época em que a qual me refiro agora, ele derrotou os cátaros, né? Os albigenses, que pregavam coisas tremendas, como o suicídio. Agora, o engraçado era o seguinte: o guru não se suicidava, mas pedia que alguns o fizessem, né? Uma coisa maravilhosa, né? Já havia coach lá, daquela época, né? O guru deitava e rolava na sopa, às vezes, né? Mas aqui, os iniciados, né? Eles iniciavam-se na coleção Primeiros Passos e Definitivos Tropeços. E era uma tragédia. Imaginemos nós se o ódio ao matrimônio, né, a célula máter de toda a sociedade é a família, se aquilo vingasse. O próprio Tribunal da Santa Inquisição começa com o intuito de dar julgamento a estes homens que eram, às vezes, massacrados pelo povo, né? Então a igreja, até no âmbito da justiça, ela sempre zelou por aquilo que há de mais profundo, de mais espiritual. Então ela deu ao mundo, ao espraiar-se, aquilo que de melhor nós tivemos na estatuária, na música sacra, na oratória, no direito, na política, na moral, etc. Em qualquer manifestação humana onde a igreja deitou raízes, a civilização cresceu, subiu. Eu disse aqui numa das aulas que os nossos queridos índios caetés
recreavam-se comendo uns aos outros, e os jesuítas que cá chegaram, né, ensinaram-lhes que comer gente é pecado. Né? Ensinaram a missa, o canto gregoriano, etc. Foi a grande maldade dos jesuítas. Deram uma grafia, havia o tupi-guarani como a língua tronco geral e um sem número de dialetos. Os jesuítas aprenderam o tupi-guarani, traduziram a Bíblia, mas não para falar do Curupira. Não traduziram a Bíblia para falar da Mãe Terra, né, da Pachamama, né, ou seja lá do que for. Traduziram-na para melhorar, já que se tratava, o próprio Pero Vaz de Caminha diz isso na Carta do Descobrimento do Brasil, quando se escreve ao rei Manuel, né, Dom Manuel, olha, estes homens são catequizáveis, eles podem, aliás, todos os homens são catequizáveis. A nossa época que, devido ao grau de corrupção, é difícil de catequizar, muito mais difícil do que esses índios que comiam gente, porque nada pior do que entrar numa mente confusa e num coração entregue às piores paixões, porque aqueles indígenas, com todos os problemas que pudessem ter, ainda tinham uma noção de hierarquia, e eles ainda tinham uma noção de ordem. Quando comiam de alguma tribo inimiga, não só os caetés, como muitos tupinambás, tamoios, etc., uns mais que outros, eles o faziam na vã esperança de que adquiririam as honrarias, o poder, a glória, a bondade daquele que ia ser comido. Não a troco de nada, como diz o nosso Van Hagen, né, muitas vezes era uma honra para um guerreiro de uma tribo ser caçado para ser comido, porque se ele foi caçado para ser comido, está lá na História do Brasil do Van Hagen, ninguém mais lê, né? O primeiro grande historiador brasileiro, ele diz coisas assombrosas, essa é uma delas. Quando eles percebem que muitos dos que eles comiam se ajoelhavam não por medo, e sim por perdão, perdoando-os, eles descobriram uma nova dimensão da coragem. Né? Quem pode ser mais corajoso do que uma pessoa que recebe graças especiais? Ninguém. As freirinhas de Compiègne, na França, que foram guilhotinadas pelo terror, foram cantando. São Thomas More, na hora, pelo menos é o que consta, né, de sua execução, teria colocado a mão na algibeira, encontrado uma moeda e oferecido ao seu carrasco, dizendo algo mais ou menos assim: o senhor pode cumprir o seu ofício sem nenhum problema, saiba que estará mandando um homem para Deus. E havia um bispo recém-apóstata, um bispo que tinha sido católico e virou anglicano no momento da execução, e teria posto a última pulguinha na orelha do nosso santo. Mas como é que o senhor pode saber? Porque presunção de salvação é pecado contra o Espírito Santo. Como é que o senhor pode saber que vai ser salvo? E o santo teria respondido: meu caro, Deus não há de negar a companhia a alguém que vai para ele com tanta alegria. Isto é coragem. É uma dimensão belíssima da coragem. Muito mais do que o MMA, etc. É a coragem de defender a verdade e permanecer nela, custe o que custar. Custe o que custar. Então, esta queda começa com erros teológicos que se vão imiscuindo nas universidades. O magistério muitas vezes atua, primeiramente de maneira débil, porque muitas questões com a descoberta de Aristóteles no século XII para o XIII eram questões novas com que tinham que lidar os teólogos. O próprio Santo Tomás de Aquino, não nos custa lembrar, foi condenado. Ficou proscrito por cerca de 50 anos. E ele defendia coisas como, por exemplo, a unicidade da alma humana. Hoje em dia parece óbvio, né, que só temos uma alma que anima o corpo. Psique, ânima é o princípio intrínseco de movimento do corpo. A alma anima o corpo. Ora, naquela época, ali no século XIII, muitos diziam, que, seguindo a Avicena, que foi um filósofo árabe, que há muitas almas no homem. O homem tem várias almas, então a corporeidade é uma alma, a animalidade é uma alma, haveria vários substratos anímicos num ente só. E uma das proposições condenadas lá em 1277 era de que a alma é una.
Então, por aí se vê que o próprio magistério da Igreja, muitas vezes na defesa da verdade católica, ele precisa lidar com problemas reais, científicos do tempo. O dogma não evolui. A verdade católica, que são aquele conjunto de verdades, né, da doutrina, ela em si mesma não evolui. O que pode ser modulada é a percepção humana daquelas verdades, de acordo com questões que surgem no decorrer dos tempos. Então, erros teológicos combatidos primeiramente de maneira débil pelo magistério, depois de maneira mais efetiva, são a causa de um início de um grande declínio. Depois, erros metafísicos. A metafísica, não nos custa lembrar, é a ciência de grau máximo de abstração. Ela abstrai tudo, ao passo que a física abstrai do ente, que é o que tem ser o movimento. Qualquer física, inclusive hoje a física quântica, do que ela trata? Do movimento. É o ens mobile, ela abstrai da matéria o movimento. Depois dessa ciência temos as matemáticas, que abstraem da matéria não só o movimento, como as relações. E por fim a metafísica, que abstrai tudo, para perguntar-se o que é o ser. Então a metafísica, ela empresta os seus princípios a todas as demais ciências, mesmo quando os cientistas não o sabem. Então muitos erros em metafísica começam a aflorar, e aí realmente propõe-se, no século XIV, uma separação dentro das universidades católicas entre teologia e metafísica. A metafísica cuidaria do ser enquanto ser e a teologia de Deus, o que é uma barbaridade, né? Porque Deus é o próprio ser, né? São estratos distintos da verdade, porém harmoniosamente integrados. Então, erros metafísicos começam a deitar raízes, sobretudo na lavra de duas personagens históricas, que são Duns Scott e Guilherme de Ockham, que é o pai do chamado nominalismo. Quem aqui já leu alguma obra de Lutero há de saber que Luterinho foi leitor de Guilherme de Ockham mesmo, né? Não foi o seu livro De Servo Arbítrio, o servo-arbítrio. Para Lutero não há livre-arbítrio. O que há é uma liberdade do cristão. Mas quem é esse cristão? É aquele que interpreta a doutrina por si mesmo, né? É o da sola escritura, etc. Então, entre a grande primeira crise, que é uma fratura de beleza no Ocidente, que é a entrada de Lutero e do luteranismo, né, e aquele século XIII, o século XIV, final do XIII e o início do XIV, há uma ligação. Então, a desvinculação entre teologia e metafísica foi fazendo com que cada vez mais aqueles homens do saber se apartassem de Deus nas suas cogitações superiores, e isto acabou por resultar no chamado humanismo político. Ora, se nem na metafísica eu devo tratar de coisas teológicas, que dirá na política, que dirá na moral? Então nós veremos um Marcílio de Pádua, o próprio Dante Alighieri, que não obstante tenha sido um grande poeta, isso aqui ninguém nega, ele com seu livro De Monarquia propõe um governo mundial ao modo da ONU. Para quem não sabe, foi um livrinho que foi parar no Index, né, no primeiro. Depois, porque houve vários índices, aliás, nós publicamos aqui um Index, né? Só deu para publicar um, o ideal era publicar tudo, né? Ou então pegar o último para ver, só que realmente ia ficar um pouco mais caro, né? Porque o Index tem lá a indicação, às vezes o que se condena é só uma parte da doutrina de um autor e não o conjunto da obra, etc. É preciso anunciar os porquês da condenação, senão isto seria tirânico, de maneira análoga como faz um pai quando proíbe um filho de ver certas coisas. Ele o faz ensinando e preservando assim o seu filho da contemplação de coisas que o podem degradar. Então a igreja, o seu magistério é, como eu disse, aquilo que, na minha opinião, é o que há de mais belo, dada a harmonia profunda entre as verdades que ele espraia pelo mundo no decorrer dos séculos. Então, crise teológica, crise metafísica e, e seguidamente, quando ninguém sabe o que é o ser, como é que vai saber o que é o conhecer? Hoje em dia, estou dando alguns cursos de psicologia, começariam agora no final de semana em Brasília, e eu sempre lembro o seguinte: muitos psicólogos de linhas diversas, contemporâneas, começam
analisar patologias humanas, ou seja, operações da alma, sem dar resposta ao que é alma. O garoto entra na faculdade de psicologia, começa estudando, já não sabe, já tem uma certa dificuldade no Brasil de juntar sujeito, verbo e predicado. Né? Não se peça a ele, por exemplo, para dizer quais são todas as funções sintáticas do pronome ser e o que é uma oração coordenada assindética reduzida de gerúndio, que aí já era demais. Né? Mas ele já chega lá com a linguagem precária, né? Com a má formação. E aí no primeiro período, tem um Zé Ruela lá que ensina Lacan, Deleuze, que foi um sujeito que se jogou do 7º andar, mas não por isso, porque realmente a sua doutrina é problematicíssima, Freud, etc. E o garoto chega no 6º período, não sabe o que é alma. Ele acha que a psicologia começou no século XIX, com um laboratório experimental que foi feito na Alemanha no final do século XIX. Então isso vem de longe, vem de muito longe. Os erros vêm de longe e a verdade é eterna. A verdade é eterna em todos os seus âmbitos. O nosso modo de conhecer a realidade aqui é precário, nós não esgotamos a verdade de nada. Sempre é uma zona de sombra entre o ser e aquilo que eu conheço dele, mas no caso das verdades de fé, não. Elas são manifestas pela Igreja de modo congruente com a maneira como nós conhecemos a realidade e essas verdades nos alimentam, nos jogam para cima. Então, má metafísica gera péssimas teorias do conhecimento. Então, cada vez mais, aí já estamos na entrada da modernidade, o declínio do poder político da Igreja é crescente, com o atentado em 1303 que sofreu o grande Papa Bonifácio VIII. Ele sofre um atentado a mando de alguns cardeais. Não pensem que a corrupção do clero é atual só, hein? Sempre houve. A crise atual tem outras características. Né? Havia uma crise infernal no clero e alguns homens ligados à família Colonna, que tinha gente na hierarquia, vão a Anani, em 1303, a um palácio de Anani, para fazer com que o Papa renuncie. E o Papa não renuncia, e ali, como diz o historiador católico Ricardo Villoslada, em sua História da Igreja, é o fim simbólico da Idade Média. É o início da revolta do poder temporal contra o poder espiritual da Igreja. Mas isto não seria possível sem estas quedas anteriores. Já vinha esse fermento de revolução, ele já vinha entranhando-se no corpo da Igreja, só que a Igreja ainda tinha anticorpos tremendos. De qualquer maneira, ela foi perdendo poder político até que vem a Reforma, alguns séculos depois. Mas antes dela, muitos erros em teoria do conhecimento já eram disseminados. Essa perda da noção global do saber, da sabedoria como o conhecimento das causas íntimas e últimas da ordem do ser, ele se perdeu. Então, ninguém pense que hoje, se uma pessoa ouve a Ludmilla, o Nego do Borel, a Anitta, e congêneres, congêneres é uma benevolência minha, que eu nem sei nem que gênero, se eles participam de algum gênero musical. Mas quando a pessoa ouvindo isso, tem algo que pensa ser uma contemplação, isso não acontece, não é de repente. Isso é um processo mal, a cárie vai crescendo no dente até alguém fazer o canal. Às vezes tem que fazer extração. A perda do sentido da beleza, ela implica a mutilação no homem daquelas pré-condições para apreciação da realidade, pré-condições gnosiológicas, ou seja, na inteligência, pré-condições psicológicas, etc. Então, dos erros em teoria do conhecimento, passa-se a quê? Aos erros em moral. Os 3 pontos cardeais da filosofia são ser, conhecer e agir. Metafísica, teoria do conhecimento e moral. Nenhuma corrupção política pode acontecer em ponto grande numa sociedade em que os cidadãos sejam, em sua maioria, virtuosos. A queda moral é prévia à desgraça política. Aliás, Platão, que era um pagão, já tinha essa clara noção no seu livro A República, que é apesar dos erros que possui, alguns são erros graves, inclusive, mas tem vislumbres excepcionais.
Ou seja, o governo da polis deve estar na mão dos sábios. No caso da igreja, quem são os sábios? É a hierarquia, né? Ela recebeu esse carisma. Então a Idade Média, o que ela teve de superior foi exatamente essa noção de que toda a sociedade está hierarquizada e a autoridade máxima é a espiritual. Hoje, quando vemos manifestações, tanto na cultura, em vários âmbitos, quanto na política, horrorosas, e não há um bispo que abra a boca, ou então quando abre a boca é com uma timidez patológica, né? É terrível. Isso não e não se pense que não há um vínculo entre perda da noção de autoridade e desgraça estética e derrota política. Há um vínculo perfeito. Deus nos deu a fé para alimentarmos a inteligência. A inteligência, a razão pode atuar sub lumine fidei, sob a luz da fé. E quando o faz, viriliza o homem. Faz com que o homem receba uma espécie de testosterona espiritual. Então, entre os erros morais e os erros teológicos e os erros metafísicos e os erros gnosiológicos, há um vínculo subterrâneo. Quando a igreja reagiu à reforma, a verdadeira reforma foi a contra-reforma. Realmente havia corrupção no clero, havia muitas desgraças, como sempre houve, né? Esse é o pecado original. As pessoas confundem as falhas das pessoas que pertencem à hierarquia com a doutrina católica, né? A doutrina é puríssima, perfeitíssima, etc. As pessoas são falíveis e muitas vezes fecham-se à graça. A graça não arromba a nossa alma, é como o sol. Deus continua na sua efusão luminosa. Agora, eu quero que essa luz entre na minha casa, eu preciso abrir a janela e as portas. Às vezes o homem se fecha ao influxo da graça, não por outro motivo. Quando ele se perde, a culpa é dele. Quando se salva, é graças a Deus. Agora, quantos de nós, em nossa trajetória existencial, nos fechamos a esse influxo superior da graça? Então, muitos clérigos se corromperam ao longo do tempo e muitas heresias começaram justamente entre clérigos, entre pessoas da hierarquia. Então não imaginemos que a crise atual, que é grave, o curso é sobre a crise, isso é bom pontuar. Ela é gravíssima, porque muitas vezes hoje é difundida pela própria hierarquia em diferentes instâncias, mas não se pense que isto é apanágio do nosso tempo. Sempre houve homens indignos do seu munus, homens que não fizeram jus a benemerência divina. Então, da moral passa-se a política. Hoje em dia, basta nós abrirmos o Instagram, o Facebook, na página de alguns políticos. Qual é o outro? É o Twitter, que chega a ser algo de uma feiura. Eu considero o seguinte: é quase uma receita psicológica. Às vezes é bom fazer uma sese e não ficar vendo essa porcariada toda que faz mal. Em excesso faz mal. É tanta ruindade, só que essa ruindade não é uma coisa que aflorou de repente num tecido social são. Então, há um vínculo entre moral e política. E, por fim, o déficit estético. Já que a estética que para os gregos era só percepção pelos sentidos, mas para nós já é uma percepção com refluência da inteligência, ou seja, é aquilo que em nós é capaz de captar a beleza em diferentes graus. Ela depende de que nós saibamos olhar com olhos realísticos para o mundo aqui, não no sentido do planeta Terra, e sim como o conjunto das coisas que são. Tudo que não é Deus é finito. Deus é o infinito. Está ali o Léo matemático, ali à minha direita. Ele deve estudar o infinito do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista metafísico, o infinito é aquilo a que nada pode ser acrescentado. Eu posso até dizer que uma numeração é infinita por analogia, mas sempre eu posso acrescentar mais um, então não é infinito. O infinito não tem magnitudes, não tem partes quantitativas, a quantidade é um acidente da matéria. Então tudo que não é Deus é finito. Ele é o único infinito em sentido próprio. E o pecado no homem é uma revolta contra a sua finitude, de alguma maneira. Nós, às vezes, não gostamos dos nossos limites e deitamos e rolamos no azeite do pecado. É para isso que a igreja, entre outras coisas, serve. Para dizer, meu filho, não faça isso. Arrependa-se.
Vem aqui para o sacramento da penitência, arrependa-se, fez bobagem, mas pode se levantar, Deus perdoa. O céu é de graça porque basta o arrependimento, mas é muito caro porque para arrepender-se, para uma pessoa arrepender-se, ela precisa não apagar em si essas pré-condições. Eu disse aqui na primeira dessas 3 aulas que Judas Iscariotes não se arrependeu. Ele teve remorso, ele não foi a Cristo pedir perdão, devolveu as moedas. O remorso não é arrependimento. Então, esta perda do sentido da beleza, ela vem crescendo. Junto com a corrupção do Ocidente inteiro, houve realmente a Contra-Reforma, que foi uma efusão de beleza no Ocidente. O que a Contra-Reforma nos deu? Na mística, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Na música, polifonia, Tomás Luís de Vitória, Palestrina. O Tomás Luís de Vitória era amigo pessoal de Santa Teresa de Ávila e de São João da Cruz. São João da Cruz, aliás, não nos custa lembrar e pontuar, foi um santaço, evidentemente, mas além disto era também um intelectual formado na escola de Salamanca, onde se estudava aquele tomismo que foi a reação católica. Então tivemos o barroco, a arte barroca é filha da Contra-Reforma. Então a Contra-Reforma, ela que para nós é a verdadeira reforma, é uma tentativa de restauração, inclusive da beleza no âmbito de uma civilização ocidental que declinava. Qual foi a primeira consequência da revolta luterana? As guerras religiosas da Europa. A Europa sangrou, literalmente sangrou. E muitos, quando acusam a nós católicos de um monte de coisas, os acusadores parecem esquecer-se que, graças aos protestantes, há um livro, agora me esquece o nome do autor, acho que é um argentino, contra o que protestam os protestantes. É algo mais ou menos com esse título. Eles protestaram contra a verdade. A vida de Lutero é realmente, para quem, hoje em dia, os historiadores tentam jogar para debaixo do tapete alguns elementos da biografia de Lutero. Cabe a nós católicos recuperar as fontes primárias. Seria um serviço também, fica a dica aqui para os nossos amigos do Centro Dom Bosco, mais cedo ou mais tarde, publicar algumas obras de Lutero com alguma apresentação católica para mostrar aqui. Olha o batom na cueca. Está aqui, porque ninguém lê, E esses livros não estão muito acessíveis. Então, às vezes, é um serviço. Só que seria um serviço com advertência, tarja vermelha, que nem esses cigarros, já parece o cara com câncer, seria o adequado. 1000 advertências, mas olha, alguém precisa consumir isto para, responder em ponto grande, já que a hierarquia não tem vencido muitos torneios de coragem nos últimos tempos. O que eu acabei de fazer foi aquilo que o professor Pachá chama, lembrando da tradição gramatical, de litotes ou litotes. É dizer uma verdade afirmando o seu contrário. Então, entra uma mulher muito feia num recinto e alguém, em vez de dizer que ela é horrorosa, diz assim: essa aí nunca ganhou um torneio de beleza. Ela nunca foi Miss. Ela está com o nariz na orelha, um olho em cima, igual aquele lá, o Cerveró, um olho aqui, outro lá, e não ganhou nenhum torneio de beleza. Então, assim, a beleza... Então, fiquemos... Não acabou a corrupção ainda não. Eu não posso me esquecer das etapas. Esta perda, ela continua. Hoje em dia, a Europa atual padece desta apostasia da fé. Não tenho dúvida disso. Há 3 tipos de apostasia, segundo Santo Tomás, e com ele o magistério da igreja. Apostasia a fide, apostasia da fé, que é quando o sujeito deixa de ter fé, e não é tão difícil, hein? Se ele negar um só item da fé, já negou a fé inteira. Então, apostasia a fide, apostasia a religione, a religião, quando o sujeito abandona os votos religiosos. O cara entrou para o mosteiro beneditino, fez lá os votos de obediência, pobreza e castidade, depois os abandonou. Apostasia da religião. E, por fim, apostasia a ordenes, é quando o sujeito deixa de ser sacerdote. São 3 tipos de apostasia. Mas o que se viu naquele momento foi uma grande apostasia da fé. E hoje as nações que apostataram começam a sentir, depois de muitos séculos, porque certos males demoram a processar-se,
o perigo de uma destruição. A França está aí como um exemplo de gritante. Hoje em dia, outro dia, tem um amigo que foi recentemente a Paris, há várias no-go zones em Paris, onde se aplica hoje a lei da Sharia. Você não pode entrar lá, é muito mais perigoso do que qualquer subúrbio carioca. O muçulmano, quando domina um território, ele obedece à sua lei, não à lei local. Não é como um hóspede que vai seguir as regras do dono da casa. E hoje, essa perda da fé faz com que a Europa não tenha anticorpos. Não tenha anticorpos culturais, estéticos, políticos, morais, intelectuais e, sobretudo, espirituais. Porque, muitas vezes, as próprias autoridades eclesiásticas no seio desses países ajudam a tolerar o que se desconhece. Tolerância é algo... A tolerância será apenas boa quando estiver conformada pela virtude da prudência. Nos demais casos, será falha grave ou gravíssima, razão porque tem comumente outros nomes. Tolerar o vício é permissividade, tolerar a mentira, cumplicidade, tolerar a maldade, covardia, tolerar o erro, estupidez, tolerar a tirania, suicídio político, tolerar a louvação da mediocridade, assassinato civilizacional. Em linhas gerais, apresentar-se como tolerante é velhacaria típica do caráter sucumbido ao espírito de rebanho. E hoje é o que nós vemos no Ocidente, o espírito de rebanho sem pastores, ou com maus pastores, quer entre católicos ou quer no plano da política. E a política virou sucedâneo da religião. Hoje em dia a gente acha que vamos resolver o problema civilizacional pela política. O Bruno disse aqui em algum momento aí de aulas anteriores que, assim, por exemplo, o objetivo do Centro Dom Bosco não é a política. A política é o objetivo derivado, secundário. O objetivo principal é trazer de maneira prudente, da maneira como é possível, à luz dos problemas atuais, as verdades da fé sem que as pessoas se envergonhem delas. Então, é uma lenta marcha no caminho da decrepitude civilizacional. E quando nós chegamos no ponto em que estamos, o que sucede é o pluralismo no seu caráter mais hediondo. As pessoas, não é que elas acham que todas as religiões são a mesma coisa. Elas acham que tudo é a mesma coisa e nada é superior a nada. E, portanto, onde não há hierarquia, tudo pode ser qualquer coisa e o nada pode ser tudo. É uma sociedade sem critérios de avaliação de coisas que antigamente eram, digamos assim, quase que auto-evidentes. E isso vai desde a cultura, desde a liturgia, até as inter-relações pessoais. Eu vou dar um exemplo recente que, pela caricatura, vale dar. Fui ao Maracanã outro dia, estava lá o rapaz que comprou a entrada minha e da minha esposa estava cansada, dormindo, não foi. Chegamos lá na porta, tinha um ingresso a mais. Eu disse para ele, meu amigo, vamos vender ali na bilheteria. Ninguém queria comprar. Aí às vezes, eu tenho um ato de otimismo a cada 10 anos. A cada 10 anos, assim, eu tenho um momento de otimismo. Eu disse para ele, meu querido, vá, procure as pessoas mais velhas da fila. Aí o primeiro cidadão que ele procurou, e olha que ele apresentava, um cara distinto. Nós perdemos a intuição da verdade nas relações interpessoais. Não era um malandro, era, meu senhor, perdoe-me interromper. Assim que ele se dirigia às pessoas. Olha, estamos aqui com o ingresso sobrando, que a esposa do meu amigo não veio. Eu comprei. O senhor quer fazer a caridade? Já que o senhor está na fila para comprar, de comprar da minha mão. Aí ele disse para um senhor de cabeça branca que virou-se para ele, não, prefiro comprar aqui na bilheteria. Ou seja, não confio em você. Mas não é a troco de nada. A gente nem até perdoa, porque as pessoas hoje vivem a sociedade da desconfiança, já que a proprietária da grande confiança, que é a igreja, confiemos em Deus, isso se espraia para o plano político, ela também se envergonha muitas vezes de dizer o que é belo, o que é bom. Então, muitas vezes, eu me lembro de um documento do Papa Bento XVI, interessante, alguém resgate aí depois no YouTube, sempre tem bons comentadores, em que ele advertia com relação ao Harry Potter.
né? Dizendo que aquilo ali pode gerar uma sociedade, ou crianças com a imaginação mágica, né? Foi uma intervenção interessante, mais ou menos recente, do magistério da igreja. Isso é verdade. A igreja mede-se nestas coisas. Não devemos dar asas à imaginação. Os padres do deserto já sabiam disto. Evrágio Pôntico. O belo é contemplar as coisas superiores. É óbvio que às vezes temos que contemplar as inferiores, mas com toda a prudência do mundo. Então, esta perda da noção da beleza, no caso da igreja, ela se espraia, primeiro, é duro dizer isto, para as manifestações da hierarquia, muitas vezes em questões que antigamente não davam margem à dúvida. Ora, o verdadeiro é um dos 7 transcendentais do ser. Não pode haver beleza onde a verdade não reina. Não, é impossível, né? Os 7 transcendentais do ser são concomitantes na realidade. Quando nós estamos a falar de algo verdadeiro, quando alguém diz uma verdade, isso é belo. Isso é belo. E quando diz uma verdade de cunho espiritual, é belíssimo. Eleva as pessoas, enleva-as, né? Leva-as a um estado superior de paz. Já dizia Santo Agostinho, a paz, o que é a paz? Tranquilitas ordinis, a tranquilidade na ordem. Onde não há ordem, não há paz. E a ordem começa na inteligência e no coração. Então, quando nós conhecemos, somos catequizados, né, nós entramos num ambiente superior de contemplação da ordem, de uma ordem maior. Então, esta corrupção, no caso da crise da igreja, ela se dá no próprio magistério, se dá na liturgia. A liturgia é o mais gritante, porque ninguém precisa ser Platão nem Aristóteles para perceber, né? Basta ir a 3 missas diferentes, às vezes no mesmo quarteirão de um bairro, né? Eu me lembro como meu filho, eu me converti com 39 anos, estou com 54, meu filho era garotinho, eu o pus na catequese e eu não vou dizer qual é a paróquia para não ferir susceptibilidade, porque hoje todo mundo é suscetível, né? Te diz uma verdade, as pessoas se desfazem, né? É uma coisa impressionante, e entre nós católicos, né? Ah, não, né? Mas meu filho foi fazer a catequese, as catequistas tinham a maior boa vontade do mundo, só que ele fez uma catequese paralela com este subversivo. Então a catequista dizia-lhe, não, Deus não castiga ninguém, todas as religiões são iguais, né? Nem o livro do catecismo foi dado para o menino, eram os livrinhos com os desenhos horrorosos, esteticamente feios, né? Uma coisa assim, né, com os rabiscos. Aí eu ia corrigindo, não filho, não, Deus castiga, né? Olha só, não há nada que escape à divina providência. Ora, a Sagrada Escritura nos diz que há um lugar preparado, chamado Geena de fogo, né, para aquele... Né? Ué, não está na Sagrada Escritura? Ou será que o inferno se autocriou? Né? O inferno é o lugar sem as propriedades da matéria como nós as conhecemos, em que a justiça divina se manifestará. Então diz Santo Tomás de Aquino, o inferno é bom? Não, não é para os réprobos, mas é bom por manifestar a justiça divina. Olha que beleza. Deus é misericórdia, mas Ele é justiça também. Então, eu fui fazendo uma catequese paralela com o garoto, até que ele fez a primeira comunhão. E aí, hoje em dia, nós temos aqui missa tridentina, temos algumas missas novas, rezadas, pelo menos com seriedade, mas a 15 anos atrás era um pouco mais difícil. E a missa da primeira comunhão dele tinha bateria, guitarra, parecia, né, os Ramones, né? Ou algo similar, né? Parecia o Rock in Rio, né? E assim eu pensei, bom, né, esse trabalho de Hércules, né? Eu chato no ouvido do garoto, agora eu vou tentar arrumar uma missa em que possamos ir e tem uma beleza, né? Até que consegui encontrar uma, mas não foi tão fácil. Então foi um caminho longo. O motu próprio Summorum Pontífico não tinha ainda sido proclamado, né, editado, publicado. Então a feiura litúrgica e a feiura das homilias era uma barbaridade. Eu me lembro de uma vez um coleguinha e esses exemplos são bastante elucidativos, porque a coisa não melhorou, ela piorou. Um coleguinha de
catequese dele, foi fazer aniversário numa igreja que tem lá na Tijuca, atrás da Praça Sans Pena, e o sacerdote disse o seguinte: a igreja que é neogótica, né, que é a igreja de Santo Afonso, e o sacerdote apontou para o alto no meio da homilia e disse assim: vocês estão vendo aquele lugar lá onde, bem acima do altar, onde estava um pombo, né? Os pombos, nós rezamos para que eles saíssem dali, alguns foram batizados. Batizar pombo. Isso é uma cagada de pombo, né? Assim, mas isso é terrível, né? E assim, numa linguagem pobre. Quando a gente pega um sermão do padre Antônio Vieira, por exemplo, e olha que o Vieira teve problemas, teológicos, foi chamado a atenção pela autoridade eclesiástica, né? O Santo Ofício o chamou, o repreendeu, porque ele começou a acreditar, era genial, mas começou a acreditar num sapateiro de Trancoso em Portugal, que tinha umas profecias, entre aspas, né, que Portugal seria, né, eram relativas a Portugal histórico, né? Ele foi chamado a atenção, mas peguemos um só sermão do padre Antônio Vieira e é beleza por todo lado. É beleza por todo lado. Peguemos um texto do padre Leonel Franca sobre a igreja, sobre os sacramentos, um texto do padre Penido, o grande tomista, sobre o que é a igreja, o que são os sacramentos. É beleza para todo lado. Beleza litúrgica está implicada ali, porque são coisas para serem ditas no meio de uma liturgia. Beleza moral. Há um sermão do Vieira em que ele, a certa altura, diz assim: quem fez o que devia, devia o que fez. Essa frase encerra obras inteiras, né? Quem fez o que devia, devia o que fez, não fez nada demais, não fez mais do que obrigação. Ou então quando ele fala da adoção, da maravilha que é adotar um filho, a certa altura do sermão ele diz: o filho natural se ama porque é filho, o filho de adoção é filho porque se ama. Porra. Ficou arrepiado? Né? É de uma beleza superior, né? Então, tivemos déficit dentro da igreja de beleza na fala da hierarquia, né? Na música, a música foi descambando, e hoje nós temos, né? Não, nós temos quase isso dentro das missas. É mentira? A gente vê aí, as pessoas hoje filmam, né? Já teve padre que saiu, né, numa tirolesa no meio da missa, né? Assim, perde-se o sentido litúrgico da beleza, o alcance litúrgico da beleza, intramuros eclesi. Então, assim, músicas paupérrimas em todos os sentidos. Então a pessoa sai lá, às vezes, né, o que a pessoa quer ao entrar numa igreja? Não quer ver o mundo lá, quer ver uma distinção em relação ao mundo, uma diferença estética. Então, o que nós vemos hoje é pobreza arquitetônica, por exemplo. Há um padre, quem foi aqui, alguns de vocês já foi ver lá o templo que foi erigido em honra ao padre Pio de Peltretina? Já foi lá, já leu alguma coisa a respeito? Já, né? Procurem vocês aí que estão na internet, os que estão aqui também, há um texto no blog Contra Impugnantes, né, sobre o novo templo do Padre Pio, que é uma espiral. Tem vários símbolos maçônicos claros no templo. Mentira ou verdade, Omar? Verdade verdadeira. Né? Há símbolos maçônicos por todo o templo. Olha que coisa terrível, na arquitetura católica. Né? Um templo em honra de um grande santo, erigido não só sem nenhuma sacralidade. E se isso não é perda do sentido da beleza superior? Aqui, Catedral do Rio de Janeiro, eu não falei aí na primeira aula, Dom Jaime Câmara foi para o México, viu aqueles cones, né, de sacrifícios humanos, achou aquilo lindo e sugeriu que fizéssemos a Catedral do Rio de Janeiro com base num templo de sacrifícios humanos. Ora, onde o bem, que é uma das consequências, né? Desconexão entre o belo, o bem e o verdadeiro. Isso é claríssimo na igreja. Ora, o Álvaro até outro dia estava lá em Brasília, né? Eu voltarei lá agora neste final de semana. Eu estive para uma audiência pública com o professor Pachá,
Nunca tinha estado em Brasília. Quando eu passei diante da Catedral de Brasília, a impressão que me veio foi de uma couve-flor não cozida. Um negócio horroroso. Como é que se chama um ateu para fazer um templo católico? Olha que perda geral, não só do sentido da beleza, como sentido de hierarquia. Então é óbvio, comparemos isso a uma catedral gótica, ao Duomo de Milão, a Catedral de Estrasburgo, a Salamanca, Catedral de Salamanca, estive lá agora, a de Colônia, a Catedral de Sevilha, que é de uma beleza, para vocês terem ideia, não havia tinta. Aqueles vitrais foram pintados com o pigmento das coisas. Não havia tinta. Como hoje em dia você vê aqui na esquina, compra uma tinta. É fácil. Então, a perda do sentido da beleza no Ocidente está, no mínimo, pelo menos devemos conceder isto, ela está em paralelo com a perda do sentido da beleza dentro da própria Igreja Católica. E dizer isto, um católico leigo dizer isto, em verdade, olha, a perda é tão grande, como costuma dizer o professor Nogueira com muita razão, numa situação normal, quem daria aulas como estas seriam os sacerdotes. Seriam os sacerdotes. Nós cumprimos aqui um ofício, porque na defecção da fé, os fiéis estão em certo pé de igualdade, na defesa das verdades da fé quando a corrupção é grande. Mas numa situação normal, na melhor das hipóteses, nós pediríamos para fazer essas atividades uma autorização formal do bispo. E ele ia lá verificar se os leigos eram preparados para isso e ia dar a sua autorização. Isso seria no ideal, Só que nós estamos distantes do ideal. Então, assim, alguém tem que ser desagradável. Algumas pessoas precisam assumir este ônus de dizer a verdade, mesmo que tenham perdas materiais, pessoais, psicológicas, já que, infelizmente, logo vem a murmuração. Eu publiquei uma coisa óbvia, estamos aqui no Rio. Olha, minha gente, eu sou carioca praticante, sou um dos mais cariocas que eu conheço. Conheço a história do Rio de Janeiro. Amo o solo em que nós pisamos. Conheço. Tem lá em casa, na minha biblioteca, 4 prateleiras só sobre Rio Antigo. Conheço a história do Rio. Amo a minha cidade. E me causa uma repugnância andar e sentir o cheiro de merda e de mijo aqui. Agora, a merda e o mijo estão aqui, não é a troco de nada. Porque nós fomos perdendo tudo isso que eu estou dizendo aqui. A perda paulatina das coisas belas, boas. E não se pense que a nossa mãe, a igreja é a mãe, nós vamos morrer com a graça do bom Deus nela. Aconteça o que acontecer. Devemos pedir a graça da contrição perfeita no momento final, que é de uma beleza. Às vezes nós tendemos, quando eu me converti, eu tinha um certo formalismo na minha alma. Caramba, era uma tensão diária, Se eu não tiver estado de graça, agora eu posso morrer, eu vou tomar um tiro, vou morrer amanhã e vou para o inferno. Aquela tensão. E aí a gente vai descobrindo, estudando o magistério e os próprios teólogos. Calma, isso é o demônio jogando escrúpulos em cima. Se você fizer um ato de contrição perfeito, o avião está caindo. Faça um ato de contrição perfeita. Você está em consciência de um pecado, arrependa-se naquele momento. Santo Tomás diz que esse arrependimento tem um condão salvífico. E com ele é a igreja. Com ele é a igreja. Então, o importante é estar na fé, não só ter fé. Porque quem está no horizonte da fé tem a possibilidade de fazer, por exemplo, este movimento. Na hora da morte. Um arrependimento teológico, não é um arrependimento psicológico apenas. O sujeito se jogou da janela e disse, que droga que eu fiz. Não é isso. Perdão, meu Deus. Sempre há um último instante de consciência em que é possível arrepender-se. Então, que Deus nos dê a graça de nos mantermos na igreja. Agora, que Ele nos dê a super graça de enxergar as coisas que hoje acometem a igreja que nós amamos. Nós amamos a igreja. O amor é o êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada. Nós somos católicos. Chegou a hora de nós assumirmos o nosso lugar sem pruridos.
Olha, graças a Deus, pelo menos apesar dessa crise, hoje quando eu olho para o panorama desse conservadorismo, pelo menos eu vejo com alegria que os principais intelectuais são católicos. Isso tem uma força de atratividade tremenda, né? Eles são católicos. Então, muitos jovens hoje perderam a referência. A esquerda já não produz católicos, né? A direita produz homens de geleia, liberal, né? Ou seja, são pessoas para as quais esse discurso de catolicização da política, etc., é um discurso, né, engessado, feio, né? Que nada. Agora é que está gostoso. Agora que a gente espera que muitos católicos entrem para a política e cada vez de maneira melhor, né? Cada vez com um conhecimento mais profundo do magistério, sem medo de ferir susceptibilidade, porque como os leigos também temos certa liberdade que muitos bons padres não têm. Todo mundo aqui, o Álvaro conhece, o Omar conhece, o Bruno conhece, eu conheço, o Pedro. Nós conhecemos padres maravilhosos dentro da estrutura hierárquica da igreja que tem constrangimentos sérios para dizer algumas verdades. Ajudemo-los. Eles querem isso. Então, esta semana mesmo, eu disse uma coisa aqui, sou carioca. A missa aqui na Antiga Sé, para mim, a Antiga Sé tem um valor simbólico, além de tudo, é central. Ela era a missa onde a família real ia lá e frequentava, né? Hoje aquela parte do centro está muito mais movimentada, ali muita gente circula, pode entrar de repente ali na igreja, e fomos para uma igreja que tudo bem, o argumento canônico, né? A administração apostólica terá mais, talvez, pelo menos esse é o argumento, capacidade de fazer atividades várias, mas assim, eu sou um leigo, eu posso reclamar, eu posso achar ruim que o fato de terem nos jogado numa igreja que é 1/5 do tamanho da outra. A igreja da Lampadosa, onde Tiradentes recebeu o sacramento antes de ser enforcado, é uma igreja histórica, etc. Mas ela é muito menor do que a Antiga Sé. Este argumento já seria um argumento forte. Está lotada, fila. Eu falei para um irmão católico, não, lá o padre tinha problema com a fila para a confissão. E eu respondi, tomara a Deus que ele não tenha saudade desta fila, né? Que ali na Praça Tiradentes, não é? Né? Estamos ali a vários cracudos, é um lugar mais violento? Não tem, eu conheço o Rio, né? Conheço o Rio de noite e de dia. Então, assim, reclamar dentro do bom senso, não tem problema nenhum. O problema é que quando se perde o sentido de tudo isso que está sendo dito, da beleza no seu sentido maior, qualquer coisa vira uma susceptibilidade ferida num grau terrível. Uma partezinha aqui eu me permito ler 2 trechos de 2 artiguinhos que são sobre o belo, né? E tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui. O verdadeiro, esse é um artigo intitulado Recusa da Beleza, Negação do Ser. O verdadeiro êxtase pressupõe o encontro da inteligência com uma beleza real. Isto é êxtase. Quando a nossa inteligência, que foi aparelhada para perceber as verdades, se encontra com a realidade em ponto grande, nós temos um êxtase. Há uma conaturalidade entre a inteligência e a verdade, assim como há uma conaturalidade entre a nossa vontade e o bem, e, portanto, também entre a nossa vontade e o belo, já que são manifestações distintas do mesmo ser, né, do próprio ser que se espraia a realidade. E aqui eu digo uma coisa que é algo que qualquer um de nós vê. Na dimensão estética do homem liberal, há uma fratura entre ser e conhecer, entre a inteligibilidade dos entes e a inteligência humana, entre o belo ontológico e o belo gnosiológico, pois, ao encerrar-se na pseudo-autonomia da consciência individual, a pretexto de ser livre, o liberal escravizou-se no reino da sensibilidade, onde a beleza não consegue ultrapassar a região dos sentidos, tanto dos sentidos externos como do sentido interno da imaginação. Ora, quando a gente perde o sentido superior da beleza, a nossa imaginação se desgoverna. Nós damos asas a todo tipo de patologia imaginativa. Então não é à toa que hoje cresce assustadoramente o número de suicídios infantis, né? É assustador.
Não se pense que isto é natural, porque alguém querer matar-se implica uma trajetória de vida dolorosa. Uma criança querer matar-se implica o simples fato de que ela teve contato com algo que é muito contrário à sua natureza de pessoa humana. Então, quando se perde o sentido da beleza, as doenças psíquicas se multiplicam. Hoje, quantos jovens homens, entre 18 e 30 anos, isso é outra patologia coletiva, tomam Viagra, perderam as suas potências, estão fatigados de pornografias assustadoras, de deixar alguns demônios corados, e, portanto, o sexo é um problema às vezes irresolvível. Então pensemos naqueles homens que eram o nosso grande Barão de Mauá, por exemplo, o Irineu Evangelista de Souza, tinha 17 filhos, se não me falha a memória. Os homens tinham muitos filhos com as mulheres, com as suas esposas, e não precisavam de nenhum placebo para fazerem com que as suas potências fossem levadas a cabo numa boa, mesmo depois de certa idade. Há uma conexão, nós não somos autarquias, não há aqui o Sidney político, o Sidney moral, o Sidney da inteligência, o Sidney do amor. Cada um de nós é um ente completo, com suas potências que se ordenam para o óptimo, para o excelente, e o excelente é amar a Deus. Então, a perda do sentido da beleza dentro da igreja é uma perda, é um déficit do amor de Deus. As pessoas estão amando mal a Deus, estão amando de uma maneira deficitária e muitas vezes até com piedade. Porque a piedade não basta, porque sem o fervor e sem o conhecimento mínimo da doutrina, ela pode desgovernar-se. Tem gente abraçando piedosamente árvores. Tem gente fazendo coisas, às vezes até numa ingenuidade tremenda, e, no entanto, o que falta é o influxo da fé no corpo social de uma maneira mais efetiva. Sem isto, qualquer restauração da inteligência, qualquer restauração da moral, qualquer restauração política, qualquer restauração estética será mais ou menos precária, mais ou menos falha. Até uma Ave Maria rezada por uma cabeça confusa é menos eficaz, é claro. Nós devemos meditar as palavras que dizemos, não é sopro vocálico. Quando nós contemplamos, entramos numa igreja, vamos lá para o Santíssimo Sacramento, ficar lá 5 minutos, às vezes, de contemplação. Algumas santinhas nos disseram isso, porque Cristo lhes disse. 5 minutos de contemplação da minha paixão no sacrário, às vezes, valem mais do que 6 meses de oração. Então, assim, a perda da hierarquia é a perda da beleza. E a perda da beleza implica todo tipo de déficits nossos. Então, de tudo o que foi dito, as outras palestras acabaram tendo que ser divididas. Eu não sei nem qual é o meu tempo agora, Álvaro. Porque se deixar, eu saio falando, não acabo mais. Mas para este encontro, as outras tivemos que dividir, inclusive no YouTube, em duas partes. Mas de tudo que ficou dito aqui, e depois podemos abrir até, se eu terminar antes, para alguma pergunta, alguma objeção, que fique... A mensagem que eu quero deixar é a seguinte: nós precisamos recuperar, nós leigos católicos, o sentido da beleza em nossa própria vida. Estas atividades aqui, elas contribuem para isto. Então, assim, estar em grupo é muito bom. Quando o grupo se reúne para rezar o terço, como sempre acontece aqui, quando se reúne para rezar uma ladainha de Nossa Senhora, como sempre acontece aqui, mas também quando se reúne para dizer coisas que parecem escapar à fé, mas não escapam. É a política, é a cultura, é isso, é aquilo, são as editoras que estão surgindo, etc. São as iniciativas, é o mosteiro que vai ser criado. Aqui, o que eu vejo com alegria é um sentido viril de fé. A fé viriliza o nosso espírito, não é para fazer com que tenhamos medo da nossa própria sombra, ou que descambemos em otimismos irresponsáveis. Se nós contemplamos o mal, saibamos dar um nome a ele. Às vezes é bom não dar publicamente, porque não é prudente, e às vezes até é imoral, porque ninguém pode trazer a público os pecados alheios sem certa culpa, a menos que o pecado alheio seja um pecado que prejudique terceiros. Em outros casos,
essa manifestação é gravíssima. Então, olhemos só isto. O Centro Dom Bosco publicou aqui a Teologia Moral, está publicando, está no 3º volume ou no 4º? 3º volume, né? A Teologia Moral de Santo Afonso é bela. Uma coisa bem ordenada é bela. Né? Saibam que isto vai chegar aos seminaristas. Muitos reclamaram, alguns reclamaram, não, isso aí era coisa para sacerdote, então por que você não publicou? Né? Que nada, está bem traduzida, houve críticas à tradução, mas críticas de murmuração. Né? O primeiro volume foi o Bottazini, o William e o Tiago Gadotti que traduziram, pequenas falhazinhas, em qualquer tradução sempre há. Né? Agora isso é uma coisa, né? Uma coisa material, às vezes a gente erra até uma vírgula num texto. Agora, a publicação em si, naquele padrão, em capa dura, com as notas de rodapé do próprio Santo Afonso de Ligório, isto vai chegar a muitos sacerdotes, né? Vai chegar a muita gente, né? Vai ter seminarista lendo as escondidas. Né? É verdade. Né? Eu tenho essa experiência assim, já há alguns anos. Eu criei a editora Sétimo Selo, que faleceu com a minha falência, quando eu operei o coração, em 2005. E já naquela altura as pessoas se aproximavam, não havia rede social. Vendemos 1.500 exemplares na edição do De Natura Boni, só com a notinha no Globo, sem rede social. E aí eu comecei a ter contato com vários seminaristas que diziam, poxa, publiquem mais, né? Porque eu teve lá um professor da PUC, né? A PUC. Nossa PUC foi criada pelo grande padre Leonel Franca. E hoje o sujeito larga o sacerdócio, vai ser professor lá muitas vezes. Né? Há vários casos. Né? E às vezes eram proibidos na PUC certos autores. O Nogueira traduziu o primeiro volume do De Malo e eu não consegui distribuir na livraria da PUC. Até que um padre que hoje é bispo auxiliar, que era professor da PUC, viu o livro na livraria da Travessa. Por que não está lá? Está lá porque disseram que haveria uma comissão teológica para avaliar Santo Tomás. Né? E me falte a luz na hora da morte se eu estou dizendo a mentira aqui. Ou seja, uma livraria católica dentro de uma universidade que é pontifícia precisa, para botar Santo Tomás na vitrine, né, de uma análise teológica. Né? E tinha lá de tudo. Tudo quanto é carismatismo do pior tipo, tudo quanto é teologia da libertação do pior tipo, etc. Então, assim, que alguém diga que mais leigos cada vez mais tenham coragem de dizer isto aqui com respeito. Né? Perdemos o sentido da beleza. Olha que ordem a deste curso. Começou-se lá com o Nogueira na perda do sentido de autoridade. Né? A perda do sentido da autoridade também leva a uma crise de doutrina, já que se alguém é ordenado para dizer algo e tem autoridade, se repassa aquela verdade e a pessoa não o faz, é claro que vai haver uma confusão. Então a crise doutrinal é decorrente da crise de autoridade. Depois a crise da fé, também decorrente, é uma escala descendente. Então foram 5 encontros que foram desde lá da autoridade até a estética, que é o mesmo caminho traçado aqui. Né? Desde as crises superiores na teologia, né? E às vezes com falhas de alguns representantes eclesiásticos, até o déficit na contemplação da beleza, ou seja, a perda do sentido do belo em todo o Ocidente. Não é só no Brasil. No Brasil nós temos outros tipos de corrupção que agravam a situação, mas pensemos em qualquer país do Ocidente aí que ainda tem serviços públicos mais ou menos dignos, mas o que as pessoas ouvem? O que elas veem? O que elas escrevem? O que elas leem? Perdeu-se esse sentido. Então, que a igreja recupere, né? A gente deve rezar quando... por exemplo, nós rezamos aqui o terço ainda há pouco, né? Então, a gente reza no final pelo Papa, né? Mas a vontade humana, ela tem vários, diz Santo Tomás, vários atos próprios. Alguém pode querer algo como finalidade última e várias coisas como finalidades intermédias, correlatas àquele fim último. Eu, por exemplo, quando rezo pelo Papa, eu rezo para que ele retome corajosamente
essa visão católica maravilhosa, que é a visão dos mártires, dos santos. Eu rezo nessa intenção específica, e não apenas abstratamente. Da mesma maneira como quando rezo uma dezena do terço, vamos lá, meditação sobre os mistérios dolorosos, Cristo levando a cruz até o Calvário. É bom acrescentar outras meditações, não é só isto. Então que nós tenhamos também a força de levá-la até lá, o nosso Calvário pessoal. Não é só repetir mecanicamente uma oração, devemos dar qualidade à oração, e quem não dá qualidade à sua inteligência e à sua vontade, torna-se incapaz de perceber a beleza, sobretudo as belezas superiores, as belezas da verdade, da unidade, da bondade em todos os seus substratos, e a pessoa que faz isso acaba por inverter os polos e chama de belo o que não é tão belo, tem uma apatia perante as belezas superiores. E ninguém se engane, este caminho é um caminho, se a pessoa não puser um freio, um caminho até uma espécie de agonia, uma espécie de desespero, uma espécie de falta, de colocação da esperança em lugares onde ela não pode estar. Então, assim, eu termino essa palestra de hoje, quem quiser sinta-se à vontade para me acompanhar, rezando uma Ave Maria na intenção de que a nossa amada Igreja recupere todo o sentido da beleza que ela porta desde sempre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Obrigado, meus caros.